Então, só prosseguindo a filmagem, que ocorreu um erro a partir da ponte, estarei voltando até aqui a ponte do Rio Paciência. Então, aqui está a ponte do Rio Paciência. O vídeo anterior, parte 1, finalizou aqui nessa ponte do Rio Paciência. Então, ele vem prosseguindo sentido leste. Aqui já é o município de Canoinhas. Vale ressaltar que toda a ferrovia do ramal São Francisco, ela fica em território catarinense. E ela geralmente ela vai prosseguindo o Rio Iguaçu e o Rio Negro. Ó, aqui em Santa Leocárdia, uma ponte. Novamente falando, quando eu não tinha certeza qual que era o nome do rio, eu não colocava para que o vídeo não ficasse errôneo. Então, em alguns casos não terá o nome do rio, porém como tem a estrutura metálica da ponte, visando buscar imagens, eu geoprocessei ela ali. Prosseguindo, essa aqui é a comunidade de Santa Leocárdia. Aqui é a ponte sobre o rio Antagorda. Ó, o que eu comentei. Como algumas imagens são 2014 e outras 2016, eu geoprocessei via Google Earth com imagens de 2014 ou 2015. Às vezes, quando vai sobrepor a imagem, na hora do Google Earth ele deve estar mostrando imagem de 2019. Então, como tem a sobreposição de imagens, às vezes ele dá uma margem de erro, entende? Porém, tem o local aproximado, ó, dá para ver o trajeto da ferrovia do lado. Tem a coordenada geográfica de cada alfinete também, para facilitar. Aqui é uma ponte ferroviária. Aqui é o local aproximado da antiga estação ferroviária de Santa Leocárdia. Margem de erro de 10 metros. Como é que eu fiz isso? Eu vim demarcando a ferrovia desde São Francisco do Sul. Eu vim desenhando uma linha, um polígono, uma poligonal no caso, desde o início da ferrovia lá em São Francisco do Sul em direção a Porto União. Toda vez que chegava na quilometragem da estação ferroviária, segundo os parâmetros de engenharia, por exemplo, as quilometragens existentes nas placas antigas, por exemplo, a estação ferroviária da Lança ficava no quilômetro 436,92. Quando eu chegava na quilometragem 436,92, pela linha geoprocessada, eu colocava alfinete. Aí estava mencionado, estação ferroviária de Lança. Tinha uma margem de erro, mas dava certo. Assim que eu fiz em relação à estação ferroviária de Santa Leocárdia. Por isso que está aqui, local aproximado da estação ferroviária de Santa Leocárdia. Aí na hora de ir a campo, é só colocar a coordenada geográfica do alfinete, certo? Faz uma vistoria em 50 metros, um raio de 50 metros, para ver se acha algum vestígio da estação e levanta dados através da visita técnica. Aqui tem um mini túnel de Paula Pereira. Na verdade, é um túnel que passa por baixo da ferrovia. Tipo se fosse um bueiro. Aí aqui uma ponte sobre o arroio Paula Pereira. Aqui também nessa região tem uma caixa de água. Bem bonita, por sinal, uma caixa de água de ferro. Vou mostrar algumas imagens aqui. Uma imagem da ferrovia. Essas aqui são imagens que o pessoal adiciona no Google Maps. Novamente falando, é proibido a utilização de bicicleta na ferrovia. Tem até o Código Penal lá. Não estou lembrado do artigo de cabeça, mas é proibido. Essa aqui é uma das características. A estação ferroviária de Paula Pereira, a caixa de água, ela ficava o bocal da saída, a canalização da caixa de água ficava distanciado da caixa de água em si.
Ó, por exemplo, a caixa d'água estava aqui, depois de 100 metros, encontrava-se essa parte aqui da caixa d'água, que era por onde reabasteciam as locomotivas a vapor. Prosseguindo sentido leste, aqui a ponte sobre o arroio Paula Pereira, Igreja da Imaculada Conceição, local aproximado da estação ferroviária de Paula Pereira, ficava nessa parte aqui. Aqui uma ponte, ó, bem nítida. Algumas imagens de satélite parecem super bem, outras aparecem bem embaçada. Essa aqui apareceu bem. Ó, o problema por exemplo, do erro da delimitação da ferrovia é de acordo devido a essas alterações de datas de imagens de satélite. Na imagem que eu geoprocessei, a linha vermelha passava exatamente por cima da ponte. O ângulo da imagem, da foto satélite, tudo corresponde a esse erro aí. Ó, aqui, ponte sobre o Arroio do Pedregulho. Ó, nesse ponto, a linha passa bem em cima da ponte, ó. A linha e o alfinete estão inseridos bem em cima da ponte. E vem prosseguindo. Ponte sobre Arroio Papuã. Ó, aqui a ferrovia já está margeando o Rio Negro, porque lá na região de Canoinhas o Rio Negro se encontra com o Rio Iguaçu. A partir daquele ponto se torna só o Rio Iguaçu. Na verdade, a foz do Rio Negro é no Rio Iguaçu. Então, após a foz do Rio Negro, a ferrovia vai margeando o Rio Iguaçu. Antes da foz do Rio Negro, a ferrovia vai margeando o Rio Negro. Aqui, uma capela, Coração de Jesus. Aqui a região da antiga estação ferroviária de Itaunay. Pode ver que tem duas linhas, ó. Aí quando terminava a quilometragem em relação à estação ferroviária de Itaunay, por exemplo, a estação de Itaunay ficava vamos supor lá, quilometragem 300. Então quando desenhava a linha e atingia 300 quilômetros, eu parava. Então nessa região aqui é a região da estação ferroviária de Itaunay. Aí para frente tem uma ponte ferroviária. Ó, aqui já ficou fora de volta a marcação. Mas está ali a ponte, ó. Todo esse banco de dados será utilizado depois para captura de imagens e vídeos. E vamos prosseguindo. Tirar um pouco o zoom. Ó, Marcílio Dias. Estação recém-restaurada. Ó, tá ali, ó. Bem em cima da estação. Aqui, ponte sobre o rio Canoinhas. As duas pontes existentes no local são sobre o rio Canoinhas. Pode ver, tem uma maior aqui, de cerca de 60 metros, e outra menor, cerca de 40 metros. E vem em sentido leste. Ó, o Rio Negro ali. Aqui, ponte sobre o rio Argentina. Essa ponte que dá para ver bem vista da estação ferroviária de Três Barras, que atualmente é um museu rural. Ó, aqui já se contradiz, aqui está marcando o rio Barra Grande, mas no Open Street Maps está marcando Rio Argentino. Aqui a estação ferroviária de Três Barras. Vou ver algumas fotos. Uma foto minha ali. Ó, a primeira bicicleta. Na verdade, atualmente ali é um museu. É um museu, por isso que tem essas fotos desses itens ali. Uma foto minha.
Essa aqui não é estação, mas eles colocaram. Ó, aqui é uma foto minha, ó, Thiago Fabiano Câmara. Isso aqui, ó. Atualmente ele é um museu da Estação Ferroviária Federal. Aí que tem em relação à história da estação. E assim por diante. Prosseguindo sentido leste. Ponte sobre o Rio Tigre. Olha ela ali. Vem prosseguindo. Aqui eu vi uma estrutura e eu não consegui identificar o que que é. Na verdade é uma parte limpa. Na verdade em alguma imagem satélite eu vi alguma edificação aqui. Aí eu coloquei como curiosidade para tentar descobrir o que que tem ali. Ó, aqui novamente. O Rio Negro junto. Ponte sobre o Rio Bugre. Local aproximado da antiga estação ferroviária de Bugre. Ponte ferroviária sobre o Rio São João. Esse rio faz a divisa entre Três Barras e Mafra. Então, a partir desse ponto, toda a estrutura ferroviária já pertence ao território de Mafra. Ó, aqui é o túnel número 6. Na ferrovia existem 6 túneis. O túnel número 6 é o único entre o trecho de Porto União a Mafra, e os outros 5 túneis estão situados no município de São Bento do Sul. Vou mostrar algumas fotos do túnel aqui. Ó, novamente o pessoal usando moto para visitar a ferrovia. Ó, uma foto do interior do túnel. O pessoal colocando fogo na dormentação. Para acabar mesmo. Ó que bonito o interior, ó. Tudo em tijolinho. Todos esses pontos irei visitar. Eu e um amigo meu que também gosta de ferrovia, o Josney. A gente tá combinando a gente ir visitar cada ponto. Foi delimitado todos os pontos aqui para ser visitado. Foi feito esse catálogo, que é o catálogo da ferrovia. E por meio dele a gente vai fazer as visitas. Ó, o local exato da estação ferroviária de Canivete. Ponte sobre o rio Canivete. Não chegamos nem a Mafra ainda. Tá aqui. Todas as pontes estão situadas aqui no projetinho. Ponte sobre o Arroio da Correria. Ó. Ponte ferroviária sobre o rio Butiá. Local aproximado da estação de General Brito. Ponte sobre o rio Turvo. Tá. Vou só passar agora um pouco mais rápido, ó. Ó, aqui tem uma ponte, aqui tem uma ponte sobre um arroio. Ó, reparem como a ferrovia vai margeando o rio, ó.
Ponte sobre o Ribeirão do Macaco. Vamos ver foto. Não tem foto. Aqui mais uma ponte. Não aparece, mas tem. Aqui mais uma ponte. A internet não está colaborando. Ponte sobre o Rio São Lourenço. Olha essa bem nítida. Aqui já é Mafra. Aqui é o triângulo de manobra e também o triângulo de acesso à ferrovia Tronco Sul. Essa aqui é a ferrovia que vai lá para Lapa, que é a conhecida Tronco Sul. Aqui é o pátio de manobras. Aqui, ó. Esse rio faz a divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Pro lado direito é Paraná e pro lado esquerdo é Santa Catarina. Ó, município de Rio Negro. Estação ferroviária de Mafra. Rio da Lança. Tem duas ferrovias, ó. A ferrovia de baixo é a Tronco Sul e a de cima é a Ramal São Francisco. Ó, percebam que elas tomam um caminho diferente, ó. Essa que eu tô filmando agora é a Tronco Sul, ó. Ó, pra ver como é a ferrovia. Ó. Tem até uns vagão aqui, ó. Voltar pro ramal São Francisco. Aí vai margeando o Rio Negro. Aqui é ponte sobre o Rio Lajeado. A partir de Mafra, a ferrovia possui tráfego normal, tráfego de cargas. E entre Rio Negrinho e São Bento, possui tráfego de passageiros com a Maria Fumaça. Mas de Mafra a Porto União, a ferrovia está totalmente abandonada. Aqui é o local da estação ferroviária de Cruz Lima. Aqui uma ponte. Aqui outra ponte. Ponte sobre o Rio Negrinho. Ponte Arroio Água Clara. Antiga estação ferroviária de Avencal. Na verdade também era antiga Rio Preto, no caso. E aqui a ponte sobre o Rio Preto. Esse Rio Preto faz a divisa entre os municípios de Mafra e Rio Negrinho. Perdão. Mafra e Rio Negrinho, tá certo. Aqui mais uma ponte. Ponte Rio dos Bugres.
Estação Ferroviária de Rio Negrinho. Ó, esse trem Serra do Mar, comentei